E eu estou de volta com um alerta. O Maranhão ocupa a 20ª posição entre os estados do país em número de acidentes de trânsito e o 4º lugar em acidentes com motociclistas. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o doutor Mauro César Oliveira, que é presidente da Associação Médica do Maranhão. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Bianca. Estamos aqui à disposição. Como é que a Associação Médica do Maranhão atua num momento para ações educativas, de conscientização? Existe alguma campanha nesse período? Exato. Essa campanha ela surgiu, na verdade, uma campanha mais educativa, uma campanha mais de orientação. O título que nós damos a ela é A Favor da Vida e pela Paz no Trânsito. Por quê? Existe um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego que fez um levantamento de acidentes, e número de acidentes e número de vítimas de 2000 a 2015. Esse estudo ele fala de acidentes de um modo geral, mas o que chamou a atenção é que o Maranhão se destaca nesse estudo e se destaca principalmente em acidentes de motocicleta. Então nós vemos, por exemplo, como você citou, se nós compararmos acidentes de carro, em trânsito em geral, envolvendo inclusive pedestres, ciclistas, o Maranhão está em torno de 20º lugar. Já acidentes de moto, ele está em 4º lugar. Isso ele está à frente, inclusive, de estados que têm frotas de moto maiores ainda. Bom, era essa pergunta que eu gostaria de fazer. Tem alguma relação com o número de motocicletas no estado para ter um alcance como esse, número de acidentes de motos, ou com relação mesmo à imprudência no trânsito? As duas coisas estão relacionadas e a pesquisa também fez esse levantamento. Por exemplo, no ano 2000, o Maranhão tinha registrados 65.524 motos e tinha uma taxa de mortalidade de 11,3 mortos para cada 100 mil habitantes, 11. Em 2016, o número de motos, que era de 65 mil, passou para 934 mil. E já a taxa de mortalidade, que era de 11 mortes para cada 100 mil habitantes, passou para 134 mil, pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, há um aumento do número de motos, mas também o número de óbitos. E o que a gente observa? Uma relação muito grande, porque o Maranhão se destaca. Só um exemplo. O Maranhão ele está em 1º lugar nesse levantamento em acidentes de moto no país, se compararmos esse levantamento de 2000 a 2015. Ele está à frente, por exemplo, em 2º lugar vem o Piauí, com 152 mortos para cada 1.000 habitantes, e à frente, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, que é um estado que tem muito mais motocicleta. Outro motivo importante seria as imprudências ou a não cumprimento das leis de trânsito. Infelizmente, nós observamos, principalmente no interior do estado, uma certa negligência pelo não uso do capacete, 3 pessoas utilizando uma moto, crianças em cima do tanque de combustível. E a intenção da associação é justamente alertar a favor da vida, né, para que as pessoas não sejam mutiladas. Existe uma outra consequência também, é o que o Estado gasta para assistência a essas pessoas. Estima-se que 70% de todo o gasto com a emergência, ela está relacionada ao trauma, principalmente o trauma de acidentes de motocicletas. E aí, acidente de carro, onde a motocicleta é o mais predominante. Bom, falta fiscalização ou falta educação? Acredito que é as duas coisas, né? Esse estudo da Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego, ela vem justamente fazer isso, né? Alertar para o problema, para que haja uma maior educação no trânsito. E a gente vê um trabalho bem ostensivo do Detran, através das suas delegacias regionais, do Ciretran, que tem desenvolvido a Polícia Rodoviária Federal também, nas suas rondas educativas, tem se observado, mas há necessidade de uma ação um pouco mais efetiva para que nós possamos preservar a vida das pessoas e os recursos do Estado ser utilizados para fins mais eficientes. Por exemplo, equipar melhor os hospitais e até porque as pessoas acidentadas já não ocupariam tantos leitos. Bom, e a educação dos cidadãos, desde o ensino fundamental, o ensino médio, que serão futuros motoristas, futuros motociclistas, existe algum projeto aí para pegar esse jovem?
Sim, existe, não é um projeto da Associação Médica, né? Mas nós temos anualmente aquela Semana do Trânsito, né? Que é uma iniciativa das entidades relacionadas, o DETRAN, a Sociedade Maranhense de Medicina do Tráfego também, e aqui eu gostaria de aproveitar e cumprimentar o Dr. Fio Camarão, que é o presidente da sociedade no Maranhão, também participa ativamente dessas campanhas educativas. Até mesmo nas escolas tem se incentivado, né, a conscientização da educação do trânsito. Mas é importante que isso não fique restrito às grandes cidades. Desculpe, não fique restrito às grandes cidades, mas as pequenas cidades do interior também façam o seu papel, as autoridades municipais, o Ministério Público dos municípios, os prefeitos e vereadores também alertem para que haja um cumprimento da lei de trânsito e evitem tanto jovens, e isso é um outro dado interessante da pesquisa, que os principais vítimas são adultos jovens, de 20 até 50, até 35, 40 anos, são os mais afetados. Bom, existem algumas campanhas nacionais aí na televisão, o Maio Amarelo, em que tenta conscientizar a população sobre os acidentes de trânsito, a imprudência. Tem alguma efetividade essas ações, essas campanhas nacionais? Sim, nós observamos que, de fato, elas servem principalmente como um modelo educativo, né? Se nós levarmos em consideração que essas campanhas deixassem de existir, era um dado a menos, né? Algo a menos que poderia estar, digamos assim, deixando de contribuir com a conscientização das pessoas, né? Esse estudo, por exemplo, que foi feito pela Sociedade Brasileira de Medicina do Tráfego, ele mostra dados assim muito relevantes que merecem campanhas educativas como essa. Por exemplo, voltando a falar da questão do estado do Maranhão, se nós considerarmos esse estudo de 2000 a 2015, se você avaliar mortalidade no trânsito em geral, como acidentes de moto, acidentes de carro, acidentes de ciclistas e acidentes de pedestre, de 2000 a 2015 ele tem um gráfico, digamos, constante. O número não se alterou tanto. Se nós verificarmos acidente de moto, ele é um gráfico ascendente. Ele vem sempre crescendo a cada ano. Então, essas campanhas, elas têm um papel fundamental para tentar fazer com que esse gráfico ele passe a ser decrescente, ou seja, que haja uma diminuição cada vez mais. Isso se dá com educação no trânsito, cumprimento das leis de trânsito, principalmente o uso do capacete, o veículo em condições de ser utilizado de forma segura. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, trazer esses números, esse alerta à população maranhense. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa noite. Boa noite.